A questão número 13 traz aqui um jogo de... Isso aqui se chama chaves combinadas. A chave combinada é assim, ela tem um lado que se chama chave de boca e o outro lado que se chama chave estrela. Então, quando você trabalha com isso aqui, você tem que ter as chaves de vários tamanhos. E esses tamanhos são dados em polegadas, em frações da polegada. Essa aqui, por exemplo, é meia polegada.Essazinha aqui é 1/4 de polegada. É a medida do parafuso que você pega aqui com essa chave. Então, isso aqui pode ser usado em mecânica geral, né? Em automóveis, em bicicletas, em motos, motores em geral, máquinas em geral. Então, Sérgio possui um jogo de 8 chaves combinadas conforme figura ao lado. E aqui tem as várias medidas, né? Todas em fração da polegada. 1/4 de polegada, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, quer dizer meia polegada, 9/16, 5/8. A fração logo abaixo da chave indica sua medida em polegadas. Uma polegada mede 2,54 centímetros. Sérgio irá viajar de bicicleta e por isso ele levará diversas coisas. Entre elas, ele escolherá 2 das suas 8 chaves para levar, pois há 2 itens que sempre necessitam de manutenção nas viagens: as rodas e as catracas. O parafuso da roda de sua bicicleta mede 12,7 milímetros. Já o parafuso da catraca mede 0,9525 centímetros. As 2 chaves que Sérgio deverá levar são as de medidas. Olha só, aqui no Brasil, a maioria das medidas são feitas no sistema métrico decimal. Então a gente tem o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Então aqui as medidas desses parafusos foram dadas em milímetro. Só que as ferramentas que a gente usa até hoje são originárias da Inglaterra. E lá na Inglaterra eles usam esse sistema diferente, que é o sistema inglês. É o mesmo usado nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Aqui no Brasil, o maquinário que a gente utiliza todo é com medidas em polegadas e as ferramentas também. Então você olha, cai polegada no colégio militar? Não, não tem no programa, mas isso não quer dizer que não vai cair. É só ele dar a informação que você precisa. Uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros. Então olha só, essas 2 chaves que ele vai levar, você tem que identificar por aqui, pela indicação em fração, fração da polegada, né? Agora você, para identificar, você não tem aqui medidas em polegadas, você tem medidas em milímetro. Então essa chave aqui corresponde a qual fração da polegada? E essa aqui é qual fração da polegada? Então ele falou sobre 2 tipos de parafuso. Um parafuso tem essa medida, então ele tem que levar uma chave que tenha essa medida. Para você identificar a chave, você tem que saber essa medida aqui corresponde a qual fração da polegada. E aqui a gente tem as chaves com as indicações em frações da polegada. Então isso aqui corresponde a que fração? A gente forma uma fração assim: a medida do parafuso dividida pela medida da polegada. Então a gente vai fazer essa conta aqui. A medida do parafuso, 12,7 milímetros. Vamos dividir pela medida da polegada, 2,54 centímetros. Aí a gente fica sabendo que fração é essa, e sabendo qual é a fração, a gente identifica qual é a chave aqui. Só que aqui está em milímetros e aqui está em centímetros, né? A gente deve converter todo mundo para a mesma unidade. Então, olha só, vamos passar aqui todo mundo para milímetros, pode ser? Essa medida aqui, que é a medida da polegada, andando uma casa com a vírgula, nós ficamos com isso aqui,
25,4 milímetros. Então, para identificar qual é essa fração da polegada, nós vamos dividir a medida do parafuso dividida pela medida da polegada, 25,4. E quanto é que vai dar isso? 12,7 dividido por 25,4, a gente pode multiplicar numerador e denominador por 10 para assumir com a vírgula, né? Isso vai ficar 127 dividido por 254 e fazer essa conta aqui. Agora olha só, lembra que isso aqui, você ao fazer essa conta, você vai encontrar uma fração da polegada. E olhando para cá, fica fácil ver que fração a gente tem aqui. Ó, 127 e 254. Esse número aqui é o dobro desse. 254 é o dobro de 127, por sorte. Claro, ele botou um número escolhido para dar isso, né? 12,7 milímetros. É a metade de uma polegada. É meia polegada isso. Então isso aqui vai ficar 127 dividido 254 é 2 vezes 127. Aí a gente pode simplificar por 127. Isso aqui vai ficar 1/2. 1/2 significa meia polegada. Essa chave que é necessária para esse parafuso aqui, que ele descreveu, é uma chave de meia polegada, que é essa aqui, ó, meia polegada. Então, essa é uma chave que ele tem que levar. E ele tem que levar uma outra, porque tem um outro parafuso que foi dado. Meia polegada. Inclusive, se a gente olhar aqui nas opções, a gente vê que tem 3 opções que tem a chave de meia polegada, tá vendo? Meia polegada, aqui meia polegada e meia polegada. Essas duas aqui não tem a opção de chave de meia polegada, tá vendo? Então, se a gente quisesse fazer por eliminação, a gente já poderia eliminar essas duas aqui. Então, existe uma segunda chave, que é uma chave para girar o parafuso com essa medida. A gente tem que descobrir essa medida aqui corresponde a qual fração da polegada. Será que é 3/8? Será que é 11/32? Será que é 5/16? Então, vamos descobrir essa medida aqui, que fração da polegada é. Então, nós vamos formar a fração assim. A medida do parafuso, que é 0,9525, tá em centímetros, né? Sobre o valor da polegada, em centímetros também. Então, 2,54 centímetros. Isso aqui vai dar uma fração. Essa fração vai ser a fração da polegada que vai te identificar a chave. Então a gente tem que fazer essa conta. Que continha chata, hein? Olha só, essa conta aqui, vamos sumir com essa vírgula. Eu vou multiplicar por 10.000 numerador e denominador para sumir com as vírgulas aí. Então, multiplicando numerador e denominador por 10.000, aqui a vírgula vai andar 4 casas, vai ficar 9.525. E aqui também vai andar 4 casas. Vai ficar isso aqui. Andando 4 casas. Agora, isso aqui a gente ainda pode escrever dessa forma aqui. Isso aqui é 1/100. É 1/100 disso aqui, 9.525 por 254. Isso tudo aqui, essa jogada que a gente fez, foi para ficar com a divisão de inteiros, né? Você pode transformar qualquer divisão de números com vírgula em uma divisão inteiros. Você elimina as vírgulas multiplicando por 10, 100 ou 1000. Separa aqui, quando você tiver 0, 0, você separa o 10 ou 100 ou 1000, fica separado. E aí você divide apenas esses inteiros aqui. Então vamos fazer essa divisão? 9.525 dividido por 254.
Repito, fazendo essa conta, a gente vai encontrar uma fração da polegada, porque a gente está dividindo a medida do parafuso pela medida da polegada, ambos em centímetros. Então você vai ficar aqui com a fração da polegada. Então, começa aqui a divisão, 952 dividido por 254, isso dá 4, não, 4 vai passar de 1000, né? Então isso aqui dá 3. 3 vezes 254, isso aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 762. Subtraindo aqui, vai ficar 0, 9. Aqui recebeu emprestado, né? Ficou 8 menos 7, 1. 190. Então, 952 dividido por 254 dá 3 e resto 190. Agora a gente abaixa o 5, vai ficar 1905 dividido por 254. Isso aqui dá quanto, hein? Ó, 4 vezes 250 dá 1000. Aqui tá dando quase 2000. Será que aqui é 8, então? Se fosse 8 vezes 254, ó, aí vai passar de 2000, né? 8 vezes 254 vai dar 2032. Então 8 não dá. Deve dar 7. Então vamos ver com 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 5, 35, mais 2, 37, vão 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. E o resto aqui vai ficar, pede um emprestado, aqui o 190 vai virar 189. E aqui vai virar 15. 15 menos 8, 7. E aqui 189, tirando 177, isso vai dar 12. E aí, 127, a gente já viu esse 127, hein? Aqui, ó. 127 é a metade de 254, né? E aí, quando você colocar aqui uma vírgula e abaixar mais um zero, 1270 vai ser o quíntuplo de 254. Isso aqui dá 5. 5 vezes 254 dá exatamente 1270. Então, vai ficar resto zero aqui. Então, olha só o resultado que a gente conseguiu. 37,5, mas não está pronto ainda. Ainda tem que dividir por 100, né? Então, isso aqui vai ficar, no fim das contas, dividido isso aqui por 100, vai ficar 0,375. Andamos 2 casas com a vírgula. Pronto, isso aqui corresponde a que fração? E agora, hein? Isso aqui é uma fração que eu não sei qual é. Será que é 5/16? Será que é 11/32? Será que é 3/8? Qual fração é essa? Então agora a gente vai ter um outro trabalho, transformar isso aqui numa fração. Como é que a gente faz isso? 0,375, isso aqui é 375 dividido por 1000. Aí a gente pode ir simplificando essa fração. A gente já está com uma fração aqui. Se for simplificando, vai cair em uma dessas 3 frações aqui. Então eu vou dividir por 5 aqui, numerador e denominador. Dividindo por 5 o numerador, isso aqui vai dar 375 dividido por 5. Isso vai dar 75, confere. É 75. Então 75 aqui simplifica por 5 também, vai ficar 75 sobre 200. Agora dá para dividir todo mundo aqui por 5 ainda, né? Dividindo por 5 numerador e denominador, isso aqui vai ficar 15 sobre 40. Ainda dá para dividir por 5 aqui. Dividindo por 5 numerador e denominador, isso aqui vai ficar 3. E isso aqui vai ficar 8. Então olha só que interessante. Essa fração da polegada que a gente colocou as medidas em milímetro, o parafuso em milímetro, a polegada em milímetro, essa razão vai me dar uma fração da polegada, porque a gente está fazendo em relação a uma polegada isso.
E fazendo essas contas, dá isso aqui, 0,375, que convertendo em fração é isso aqui, 3/8. Então, a segunda chave tem essa medida, 3/8 de polegada. Portanto, a gente viu que a primeira chave tem que ser de meia polegada e a segunda chave tem que ser de 3/8 de polegada. Então, meia polegada e 3/8 de polegada, olha aqui, resposta correta, letra A de alfa.